Olá, pessoal. Estou aqui com o Caio Mirabelli e ele, né, com todo o conhecimento em política, né, em direito, que tem aqui compartilhar conosco todo o seu conhecimento para que todos nós possamos dar aquele up evolutivo. Ele é conscienciólogo, ele é formado em direito, ele é jornalista. O Caio é um monte de coisa boa. Tudo bem, Caio? Como vai você? Tudo bem, Cris? Boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Sou um pesquisador da consciência há anos, então sou conscienciólogo, sou escritor, sou blogueiro, sou youtuber, sou colunista, sou palestrante, também advogado, e estou disponível para responder as perguntas de vocês sobre a pauta de hoje. É isso aí. O Caio ele tem muito conhecimento e amorosamente ele compartilha. Que bacana, né? Eu acho que é bem legal isso, porque ele é o futuro do país, ó. 28 anos e muito consciente do seu papel na sociedade. Caio, hoje nós vamos falar por que o governo oculto, né, aumenta a pobreza, o que está acontecendo com o nosso país, né? Caio, por que ele aumenta a pobreza? Por que sempre a pobreza está aumentando e nunca tem realmente um salário digno para a população? Diz aí, Caio. Existem três fatores que contribuem para a manutenção e desenvolvimento da pobreza há milênios na humanidade. Primeiro, tem o entendimento do filósofo Rousseau, que a violência ela não seria econômica, mas ela seria espiritual, evolutiva. E aí ele dá o exemplo. Eu sou caçador e você é pescador, então eu vou comer mais carne que você. Então haja aí uma desigualdade. Eu Correto. sou rico em carne e você será pobre em carne. Em contraposição, você é pescadora e eu não sou. Então você vai comer mais peixe do que eu. Você será rica em peixe, eu serei pobre em peixe. Há uma desigualdade. Correto. Tem o segundo fator que contribui para a manutenção da pobreza, que é o fator político. As elites sempre querem aumentar seus lucros de forma estratosférica, porque são pessoas doentes. Elas são pessoas super vaidosas, que têm uma cobiça muito exacerbada, e um materialismo fora do comum, e quer acumular capital de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo que não precise disso tudo e mesmo que não tenha tempo de existência humana para usufruir dos benefícios desse montante todo. Então, ele acaba fazendo o verdadeiro capitalismo selvagem. O que ele puder tirar da economia para aumentar seus lucros, ela vai fazer. E tem o terceiro motivo, que já é a questão macropolítica, a dominação. Então, aí já entra as potências mundiais, os países centrais e os países periféricos, os países pobres. Então, se você for estudar história, você vai perceber que durante o processo de colonização, você teve duas ambiguidades. A riqueza começou a aumentar e a pobreza simultaneamente começou a aumentar. Então, você tem a Inglaterra patrocinando a colonização na África e no mundo, você tem Portugal e Espanha patrocinando a colonização na Europa, na África e na América Latina. E o que eu achava interessante, um aprendizado daquela época, era que desde aquela época, até antes da colonização, o governo oculto já estava bem aparelhado no planeta. Pois Porque é. na época da colonização, quem era a matriz do governo oculto era o Reino Unido, era a Inglaterra, era a coroa inglesa. Então você tem Portugal, Espanha, Holanda roubando os recursos naturais da África e da América Latina, e você tem a Inglaterra roubando eles. Um roubava o outro. E aí a Inglaterra roubava eles com relações comerciais abusivas, onde só um lado ganhava mais que o outro. Você tem a Inglaterra patrocinando guerras marítimas contra as embarcações portuguesas, espanholas, holandesas, e você tem também a própria Inglaterra patrocinando o avanço da pirataria. E os piratas saqueavam os portugueses, espanhóis, holandeses nas suas embarcações e davam tudo para a coroa inglesa. Então você tem esses motivos aí, o econômico, o macropolítico, você tem o motivo filosófico de Rousseau. Então você soma esses três fatores
É isso que mantém a pobreza como é, a não ser que um dia a gente consiga destruir os 3 fatores. É interessante, viu? E, Caio, qual a intenção destes, né, que estão aí no topo do governo oculto, com esta atitude, com a humanidade? Qual a intenção que você vê que eles têm com a humanidade? A intenção, você tem as intenções que são jogadas pela mídia de forma inconsciente. Que o desenvolvimento tecnológico e científico vem pelo desenvolvimento econômico das grandes potências, das grandes nações, e você tem a verdade. A verdade é uma só. Quanto maior a pobreza e a miséria, mais consciências, mais pessoas terão o seu processo evolutivo atrasado, interrompido, estagnado. É óbvio que você, pobre ou rico, você consegue evoluir se você tiver força de vontade e correr atrás, você buscar isso. Mas, quando você é pobre, é mais difícil você evoluir espiritualmente, você evoluir consciencialmente, porque se você se alimenta mal, então você já passa a ter prejuízos orgânicos que vão bloquear suas energias, que vão atrasar sua evolução. Verdade. Você também deixa de ter acesso a informações de qualidade que iam desenvolver o seu corpo mental. Quando você é pobre, você não consegue fazer uma viagem que te promova conhecimentos energéticos de novos ambientes, conhecimentos energéticos de novas pessoas, novas culturas, novos aprendizados. Você não consegue nada. Nada. Sendo pobre, você não consegue nada. E sendo miserável, tu não consegue nem sobreviver. É verdade. Então, o governo oculto patrocina o aumento da pobreza para não deixar ninguém evoluir espiritualmente, para que as pessoas sempre tenham débitos kármicos e sempre tenham que reencarnar para tentar evoluir um dia. Essa é a questão. E quando você prejudica a evolução espiritual, a evolução consciencial de uma pessoa, você faz essa pessoa se bloquear energeticamente. Ela se bloqueando energeticamente, ela produz, exterioriza energia negativa. E os espíritos malignos que comandam o governo oculto se alimentam dessa energia o tempo todo o tempo. Então, a pobreza e a miséria é para não deixar você evoluir. É isso. Basicamente é isso, mas é uma coisa tão importante, né? E por que ele está gerando, no decorrer da história do planeta, tanta violência? Por que eles geram tanta violência, cara? Excelente pergunta. Pelo mesmo motivo da pobreza. Estagnar a evolução consciencial. Porém, o investimento na violência, ele gera mais lucros energéticos espirituais para os espíritos do governo oculto do que o investimento na pobreza. Por isso que a violência cresce muito rápido, muito rápido. Então, vamos lá. Primeiro, o governo oculto patrocina o aumento da violência com a produção de armas. Todos os bilionários que fazem parte da estrutura do governo oculto são proprietários de empresas produtoras de armas de fogo. Isso é um fato. Então, eles patrocinam guerras urbanas, guerras civis e guerras internacionais para vender armas. É isso. E quem duvida disso, basta assistir o filme O Senhor das Armas com Nicolas Cage. A dúvida vai embora na hora. É um excelente filme, por sinal. Você tem também a fomentação da destruição da educação para acelerar e desenvolver o aumento da violência. Então, o governo oculto ele utiliza a mídia para alienar informações e também utiliza partidos políticos, estados, governos, administrações públicas para sucatear a educação. Então, comece a observar no Brasil, nos últimos anos, como que a geração dos anos 30 e 40, nossos avós, nossos bisavós, tinham acesso a uma educação avançada, de qualidade, que era pública, e compare com as gerações que estão vindo agora, que é a nossa, e depois da nossa. Pois é. Como é que há uma diferença no ensino básico, no ensino primário e no ensino secundário. Os nossos avós sabiam de coisas, aprendiam coisas no ensino básico que a gente aprende no ensino de segundo grau. Pois E eles sabem de coisas que eles aprenderam no ensino de segundo grau que a gente aprende na faculdade. Olha como é que está uma discrepância educacional. Então,
Então, se você for estudar o histórico do Brasil, você vai ver que o sistema educacional ele avançou muito no Brasil com o Dom João VI, estagnou com o Dom Pedro I, veio Dom Pedro II e avançou. Depois, o golpe republicano estagnou, diminuiu a qualidade. Quando veio o Estado Novo, Getúlio Vargas, a educação voltou a se desenvolver, a crescer muito rápido. E aí veio o golpe militar de 64, que fez uma coisa muito boa e muito ruim na educação. A muito boa é que ele aprimorou, especializou a educação técnica. Então, o Brasil é potência mundial na educação técnica. Mas a educação humanista, social e filosófica, o militar destruiu. E o Brasil perdeu isso. Perdeu isso. E aí você tem o desenvolvimento da educação técnica no período militar e a destruição da educação filosófica, sociológica, também no período militar. Quando vem a redemocratização do país, você tem a piora das duas. A técnica começa a ficar ruim e a filosófica não existe mais. Mas é verdade. É por aí. E aí, então, eu te dei 2 exemplos. Investimento na indústria bélica para avançar a criminalidade, a destruição da educação pública para avançar a criminalidade. E você também tem o terceiro fator. Eles utilizam a mídia com desenhos animados super perigosos, super violentos, agressivos para crianças que têm sistema neurológico ainda sendo construído, ficar absorvendo aquela energia. Você coloca novelas e filmes que incentivam o belicismo, o matar, os homicídios, explodir, cometer incêndios. Então você tem filmes e novelas que incentivam o tempo todo o crime de homicídio, furto, roubo, sequestro, explosão, incêndio. Isso tudo fomenta. Então, você tem investimento na indústria bélica, destruição da educação pública de qualidade e alienação da mídia, incentivando a agressividade. Pois é, e a gente sabe quem está por trás de tudo isso, né? Isso tem uma questão espiritual muito forte. Por que o governo oculto investe no sucateamento do Estado? Interessante. Então, vamos lá. Isso aí é mais complexo e mais profundo. E até assusta, porque o que eu vou falar aqui comprova que quem está na elite não é normal, é psicopata. Desculpa, mas a elite dominante é psicopata. O planeta está nas mãos de psicopatas. Verdade. Por quê? Quando você destrói o Estado, você destrói o amigo do homem. Quando você tem um Estado eficiente, progressista e desenvolvimentista, o indivíduo e as famílias evoluem espiritualmente, socialmente, filosoficamente, materialmente. Todo mundo passa a ganhar muito bem, passa a ter uma qualidade de vida extraordinária. Quando você destrói o Estado, é o contrário. Você acelera o fim do homem e das famílias. Pois é. Então, quando você... Por que o governo oculto está destruindo o Estado brasileiro? Tem 2 motivos aí. O primeiro é que, eu não sei se vocês sabem, mas os cabeças do governo oculto não vivem no Brasil. Eles vivem nos Estados Unidos e na Europa. E são países que são potência científica, tecnológica e econômica, mas questão de recursos naturais são países fracos, porque eles têm pouca natureza. Eles não têm natureza em abundância como tem o Brasil. Eles não têm água em abundância, não têm recursos minerais em abundância, não tem petróleo em abundância, não tem nada em abundância. Não tem sol, não tem ventania, não tem nada. Então, eles estão destruindo o Estado brasileiro para destruir as famílias brasileiras com o intuito de todo mundo morrer, e morrer rápido, para diminuir a população brasileira, diminuir a taxa de natalidade, para que o território brasileiro, que é vasto, ficar sem população, ficar sem ser habitado, e eles possam viver aqui e explorar tudo daqui para sempre. Esse é o motivo. Aliás, quem defendia muito essa tese não sou eu. Brizola falava muito nisso, e principalmente o falecido Enéas falava muito sobre isso, e você encontra esses vídeos aí no YouTube dele falando sobre isso. O segundo motivo da destruição do Estado é o mesmo motivo que o impulsiona o aumento da pobreza e o aumento da criminalidade. É atrasar
a nossa evolução espiritual. Quando o Estado não investe em educação, você não evolui. Quando o Estado não investe em saúde, você também não evolui. Quando o Estado não investe em segurança, você não evolui. Vou dar 3 exemplos. Uma das formas de você evoluir é você desenvolver o intelecto, o corpo mental. Se você não tem uma educação pública que possa desenvolver seu corpo mental, como é que tu vai evoluir? Segundo, se você passa mal, você está cheio de dor. Quando você está doente, cheio de dores físicas, psicológicas, o seu corpo energético, os seus chakras são bloqueados e você passa a produzir, exteriorizar energia negativa para você e para o ambiente. Além de você atrair muito obsessor o seu campo energético, você não consegue evoluir. Aí você chega no hospital todo bloqueado, todo destruído energeticamente, espiritualmente, precisando de um atendimento médico para corrigir a fonte dos seus problemas, que é a tua doença física. E você não consegue ser curado nem tratado porque o hospital público não funciona. Você, em vez de ter a estagnação da sua evolução num dia, você vai ter durante dias e meses, até você ser atendido. Um terceiro exemplo, como é que você pode evoluir num dia se você é assaltado, roubado, agredido, você vai na delegacia, não consegue reaver o seu patrimônio roubado, Pois é. e você não consegue ver a justiça sendo feita contra seus agressores. Você vai ficar depressivo, estressado, desequilibrado. E os desequilíbrios emocionais também bloqueiam seus chakras e faz você produzir, exteriorizar energia negativa. Você vai ficar sem evoluir durante dias, além de trazer obsessão para sua vida. Então, tudo isso, no fundo, é para impedir você de evoluir. É isso aí, impedir você de evoluir. E o plano parece que dá certo, porque do jeito que as coisas estão, né? Parece que nós estamos nas mãos deles, né? Mas, ó, peraí, Caio, tem muitas perguntas aqui do internauta, hein? Por que a educação está tão precária? Pelo mesmo motivo, né? Eu já respondi, mas eu vou frisar, porque é bom frisar. Pisa. Quando você não dá educação de qualidade para o indivíduo, ele não consegue evoluir. Além disso, no Brasil, nós temos a pior elite do planeta, e não sei o que falo, que falava isso era o falecido Darcy Ribeiro, que era o maior antropólogo do mundo. A nossa elite é mais atrasada. Porque a elite europeia, ela investiu em educação pública de qualidade para que o proletariado europeu pudesse desenvolver e tivesse capacidade técnica e intelectual para desenvolver as empresas deles no exterior. Pois é. Então, por que a França investiu em educação? Para que o francês pobre tivesse capacidade técnica e intelectual para desenvolver as filiais do empresário francês em outros países. Sim. Tá? Ou seja, a elite europeia ela é avançada. Ela investe na educação do pobre para ficar mais rica. Já a elite brasileira, ao contrário, ela é boçal. Desculpa, ela é idiota. É porque ela não quer que o pobre tenha qualidade, uma educação de qualidade, para que ele não tenha a capacidade intelectual dele ter a própria empresa dele, desenvolver a empresa dele e ser um concorrente de peso. Eles querem o monopólio do mercado. Então, para manter o monopólio do mercado, tem que manter na cabeça deles, tem que fazer o pobre ser imbecil, ser analfabeto, para não ter a capacidade mental somática de competir no mercado de igual para igual com eles. A nossa elite, Cris, é tão atrasada que eles têm medo de fazer o filho do pobre ter um ensino superior de qualidade para não conseguir os melhores empregos públicos fornecidos pelo Estado brasileiro. Para o filho do pobre não ser juiz, não ser desembargador, não ser delegado, só para ser sempre os filhos deles, os juízes, os promotores, os delegados, para manter a hegemonia econômica da família. A nossa elite é muito atrasada, por isso que o Brasil não se desenvolve. E o desemprego? Por que o desemprego aumentou tanto nesses últimos anos? Qual é o plano desse... São 13 milhões de desempregados. O que o governo oculto, que está atuando tão fortemente aqui na América do Sul, o que ele deseja do Brasil com isso? Excelente pergunta. Vamos lá. O Brasil teve 3 partidos poderosos
em Brasília, no comando central. Tá? Então, o Brasil teve o PSDB, o PT, o PMDB, a presidência do Brasil. A lógica dos três econômica é a mesma. É favorecer o industrial, o empresariado americano ou chinês em detrimento do empresariado nacional. Tá? Então, o processo de desindustrialização no Brasil acelerou muito do governo do Sarney, PMDB, até hoje com o Temer, passando por Collor, Itamar, FHC, Lula e Dilma. Tá? O projeto econômico desses três partidos no poder, ele gera empregos nos Estados Unidos e na China porque desenvolve e aquece a indústria desses países. E sucateia, destrói a indústria nacional. Quando você destrói a indústria nacional, você gera desemprego, porque no setor econômico você tem o setor produtivo e o setor financeiro. No setor produtivo você tem as indústrias, o comércio, agricultura e pecuária. Os três geram muito emprego, mas a indústria é a que mais gera emprego dos três. E é a que mais paga melhor o trabalhador. Então, esses partidos destruíram a indústria, estão destruindo o comércio e só estão deixando a agricultura e pecuária, o agronegócio. Então, quando você destrói a indústria e o comércio, gera desemprego, porque não tem emprego, não tem produção para você contratar. Por isso que aumentou o desemprego. E por que aumentou o desemprego? Além de ter essa resposta econômica, dos três partidos patrocinar no Brasil, como é que, Cris, como é que um ser humano vai conseguir evoluir desempregado sem não ter o que comer? Não tem como. Se você ainda está aqui nessa questão, nesse chakra aqui do estômago que tem aqui, não tem como você evoluir, né, meu? As necessidades básicas estão aí. Mas vamos lá, cara, tem bastante perguntas dos internautas, horas que eu coloquei a sua pauta, começaram a me mandar um monte de perguntas. Nós temos aí meia horinha só para a gente poder responder. Caio, parece que estamos em guerra, parece que estamos numa guerra, né? Hoje, o Bolsonaro, ele sofreu um atentado. Qual a intenção de tudo isso, Caio? Do seu ponto de vista. Você é cientista político, você conhece um monte de coisa, eu queria entender. Vamos lá. Primeiro, eu só queria fazer um desabafo sobre isso. É um atraso na história republicana brasileira. Em pleno século XXI, você ter agressões físicas e práticas danosas à vida humana por causa de política. Isso é um atraso assim fora do comum, isso é uma vergonha para todos nós. Vergonha mesmo. Eu gosto de vencer meus adversários políticos no mental, no intelecto. Sem dúvida. Porque você vence e ainda educa ele e seus seguidores. É assim que é bonito, é assim que é legal. Cara? Isso que é importante, né? Porém, o que aconteceu é o seguinte, eu não tenho como comprovar nada, quem vai comprovar isso é a Polícia Científica, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que tem a competência constitucional, técnica e científica para descobrir e desvendar crimes. Mas eu levanto algumas hipóteses aqui. Claro. Né? A primeira é uma hipótese bem rasa, que estão percebendo que o cara vai ganhar a eleição, não querem perder a eleição de jeito nenhum, e utilizaram um babaca, um boçal, para cometer esse crime. A segunda hipótese que eu tenho já é mais complexa, já mais mental somática, mais intelectualizada. As forças patrocinam vários grupos políticos. Então, você tem o segmento econômico chinês patrocinando o centro-esquerda brasileira e a esquerda. Você tem as forças americanas patrocinando a direita e a centro-direita. Não é questão ideológica. Eles patrocinam porque, caso esse partido chegue no poder, vai enriquecê-los. O negócio é financeiro, não é ideológico. Eles vão ganhar mercado. E você tem forças que estão patrocinando cada partido político, cada grupo partidário. E seus líderes políticos. Pelo que eu
estou desconfiando da força que está por trás de Bolsonaro. Sabe que ele ganha, mas não tem muita confiança na sua administração, não tem muita confiança na sua relação política, acham que ele ainda não está pronto para a disputa do poder e para a manutenção do poder, e podem ter patrocinado essa covardia contra ele, para colocar alguém mais preparado, na visão deles, para o desenvolvimento do poder e para a satisfação dos interesses deles. Entendi. Então, eu levantei uma hipótese rasa, uma hipótese complexa. E só vamos saber disso daqui a uns anos, porque esse ano mesmo ninguém vai saber de nada ainda. É que nem a morte de Tancredo, só daqui a alguns anos que a gente vai saber a verdade, né? Bom, mas é bastante interessante suas hipóteses aí, viu? Uma pergunta de um internauta aqui para você. Eu vou citar o nome dele. Silvio Camargo. Ele pede para que você responda o seguinte: por que os países mais ricos, como a África, com minas e diamante, o Brasil com suas reservas naturais, o povo é tão explorado e o salário é tão baixo? Qual a intenção real do governo oculto nessas questões? Como falado anteriormente, pobreza e miséria gera estagnação evolutiva, ninguém evolui, e ainda gera uma reserva energética para os espíritos malignos que comandam o governo oculto ficarem se alimentando, se desenvolvendo e evoluindo às nossas custas. Tá? Agora, interessante que eu preciso falar uma coisa sobre isso também, Cris. Eu preciso ser muito sincero. O opressor só é poderoso com o oprimido, que tem alguns oprimidos que trabalham com o opressor. Sim, claro. É isso aí. Porque se os oprimidos não se traíssem, fossem fiéis uns aos outros, não teria opressor no mundo. Então, vamos lá. O governo oculto é maligno, é trevoso, tem que ser destruído e banido da humanidade, sim. Mas eles só se criam no Brasil porque temos partidos e políticos que são puxa-saco deles, amantes deles, e dão a vida por eles. Sem dúvida. Porque o Brasil, o universo, os amparadores, as dimensões celestiais já mandaram consciências avançadíssimas, cosmoéticas, para promover o desenvolvimento evolutivo, econômico, científico do planeta Terra, inclusive do Brasil, e o próprio povo brasileiro, comprando a mentira da classe política, sabotou esses caras. Isso tem que ser falado aqui. Claro, não, você tem que falar tudo que você sabe, Caio. Afinal de contas, além de uma pessoa muito ligada à espiritualidade, você tem contato aí com os seres que estão na multidimensão e que te informam muitas coisas. Fora todo o conhecimento que você tem, né, Caio? Bom, mas tem mais perguntas. Peraí, mais uma aqui antes da gente encerrar nosso papo. O Carlos Macedo, né, do Rio Grande do Norte, pergunta o seguinte: o que podemos esperar para um futuro próximo aqui no Brasil? Diz aí, Caio. Excelente pergunta. Meu amigo, é o seguinte: as consciências avançadas que quase se tornaram presidente do Brasil foram embora. Foram embora no físico. Morreram. Descartaram seu soma. Porém, no extrafísico, na dimensão espiritual, eles continuam trabalhando. Então, eles estão levantando pessoas e grupos para tentar impedir o avanço das trevas e iniciar a luz. Porém, para dias melhores acontecerem, virem ao nosso encontro, essa galera da luz que trabalha com os amparos das consciências evoluídas que aqui já estiveram, essas pessoas precisam ser reconhecidas, identificadas, apoiadas e ajudadas. Tá? E uma dessas formas é você votar certo. Votar certo incomoda, desgasta, e esse ano ainda está pior. Então, assim, tem que suar sangue. Você tem que sentar no computador e começar a investigar e pesquisar a vida dos candidatos. E não só a presidência, tem que investigar o governador, o prefeito, o vereador, o deputado federal, tem que investigar todos os cargos.
para ver quem são as pessoas que estão se levantando aí e ver se merece seu voto e ver se merece sua confiança. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ver quem está aí. Porque se continuar votando errado, está complicado. E eu preciso fazer um desabafo também. Claro, passa. Esse ano tá pior, Cris, porque o TRE, em vez de facilitar a entrada dos novos candidatos ao poder, para que eles pudessem disputar as eleições de igual para igual com os que já estão lá há 1000 anos e terem a oportunidade de vencer, o TRE está piorando a vida dos novos candidatos. O excesso de burocracia, muita coisa que não tem como se atender, muitos gastos desnecessários que eles estão obrigando a ter, para facilitar quem já está lá há 1000 anos. Né? Para manter toda a elite no poder, né? Isso. Então, o eleitor vai ter mais dificuldade ainda para saber quem é quem. Por exemplo, tem partidos que têm 6 minutos na TV para o seu candidato falar besteira. E você tem partidos que têm 3 segundos para o seu candidato falar alguma coisa. Então, como é que o eleitor que tem dificuldade na internet, de informação, e precisa da TV e do rádio para se orientar, vai conseguir ver o outro lado da moeda se estão sabotando os bons? Pois é. Então, o eleitor esse ano vai ter muita dificuldade. Mas, como tudo na vida é difícil, nada é fácil, tem que suar sangue e votar certo. Aí sim as coisas começam a melhorar. Bom, eu vou fazer a última pergunta, porque nós estamos no nosso limite aqui, né? O Caio tem que fazer os trabalhos que ele tem que fazer, eu sei que ele tem muita coisa, eu também volto a gravar na TV aberta, mas eu não posso deixar de fazer essa pauta com o Caio, porque assim, o povo está gostando muito, o Caio ele é bastante polêmico, ele fala muito a verdade, mas tem uma pergunta aqui que a Sandra Regina, do Rio Grande do Sul, falou o seguinte: Sandra, obrigada por ter enviado a pergunta. Como o povo pode se mobilizar para modificar esse panorama? Esse panorama todo que está no Brasil. Eu adoro responder essa pergunta desse telespectador, porque é uma pergunta que tem que ser sempre respondida para os telespectadores aprenderem bem e não esquecerem mais. Só tem 2 formas de combater o governo oculto e mudar as coisas. Pelo voluntariado, praticando assistência ao seu próximo. Uma assistência pode ser consoladora ou esclarecedora, mas você tem que praticar uma assistência, tem que fazer o outro evoluir, você tem que fazer uma assistência com você mesmo, você precisa evoluir. E tem a segunda forma de combater o governo oculto. Não tem outro caminho, vivemos no processo democrático. É votar certo, é votar em pessoas que estejam comprometidos com a cosmoética e com o progresso econômico e social do Brasil. Mas, para isso acontecer, você tem que investigar os candidatos e saber quem votar e votar certo. Porque quando o homem bom está no poder, o mal não se cria. O mal tem resistência, não consegue mais fazer o que deseja fazer. Então, para resumir, assistência e votar certo. Esses 2 aí são as únicas ferramentas que nós temos para tentar mudar as coisas. Bom, Caio, eu só tenho que agradecer. Espero contar com você mais vezes para esclarecer tantas pessoas, porque nós temos aí 6 milhões aí que nos assistem, né? Pelo menos meu canal assim é forrado de gente que curte esse assunto. E eu conto com você para outros programas, outros temas, e agradeço muito essa conexão contigo. Cris, eu te agradeço, como sempre. Você traz brilho e passa conhecimento por onde passa. Muito obrigado. E agradeço aos telespectadores também pelas perguntas que foram muito bem inteligentes. Boa noite a todos. Boa noite, gratidão, Caio. Gratidão, pessoal. Até o próximo Hangout com o Caio, hein? Fiquem plugados aí.